Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje na gravação aí de mais um podcast do curso de nutrição. Hoje aí relacionado à disciplina de políticas de nutrição em saúde coletiva. Aqui, professora Juliana. Nós temos uma convidada muito especial, a Caroline. Oi, Ju. Queria já agradecer, né, pela Carol ter aceitado aí o nosso convite, em meu nome, em nome da professora Ariadne, coordenadora do curso de nutrição, e dizer que é um prazer, né, tê-la aqui conosco. A gente já vai começar o nosso podcast aí, trouxe até algumas dúvidas, né, que foram levantadas aí durante as nossas aulas, né, pelos alunos, e hoje a gente vai conseguir tirá-las aqui com a Carol. Carol, muito obrigada mais uma vez. Passo a palavra para você. Nem vou apresentá-la porque ela vai fazer isso. Ju, eu que agradeço o convite, é um prazer sempre participar dessas atividades, né? Uma troca de aprendizado, eu falo. Fico muito feliz pelo convite, muito obrigada. Bom, eu sou formada há 16 anos e atuo na alimentação escolar de Araçatuba já há 12 anos, fez agora em outubro, né? Sempre gostei da área de UAN, né, dessa área. E a merenda me apaixonou ainda mais e tô aí, né, já há 12 anos, né. Então trouxe um resuminho aqui mais ou menos de como que é a alimentação escolar em Araçatuba, o programa nacional, e aí qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas aí, se eu esquecer de alguma coisa, tá, Ju? Ótimo. Então a nossa alimentação escolar aqui em Araçatuba ela é terceirizada, né, desde 2004, então já vão para 19 anos de terceirização, né. Quando eu entrei, existia um contrato já em vigência com uma empresa terceirizada, então eu não consegui fazer grandes mudanças, mas assim que venceu esse contrato, a gente já conseguiu fazer algumas alterações aí para melhorar, né, a alimentação escolar. E foram alterações valiosas. E aí, o ano passado, nós tivemos uma nova licitação onde a gente conseguiu melhorar ainda mais a merenda, né? Principalmente por conta da resolução que teve, né, em 2020. Então, a gente conseguiu aí fazer com que a alimentação das crianças nas escolas do município ficassem ainda melhor, né? Então, além disso, também, o ano passado, a gente teve contratações de nutricionistas pela secretaria. Hoje, a nossa equipe, nós somos em 5 nutris, né? Então, as escolas são divididas por rotas, cada um aí cuida em torno de 14 a 15 escolas, e isso fez com que a gente conseguisse fazer um trabalho de mais qualidade ainda, né? Eu cuido de 14 escolas e o restante dos nutris também é mais ou menos essa média, né? Então, é um resuminho aí de como que funciona hoje a nossa realidade aqui no município. Nós atendemos hoje 70 escolas do município, as estaduais não são atendidas por nós, é pela Secretaria do Estado mesmo. Então, dessas 70 escolas, eu vou falar um pouquinho de como funciona, tá? Então, sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é uma política pública de segurança alimentar e nutricional, a mais antiga. Ele foi criado em 1955, né? E ele é modelo para outros países. É uma política pública que funciona muito bem. E aí, em 1979, que ele realmente se tornou o PNAE, porque antes ele era mesmo uma política para atender aí as necessidades, né? Ele é de atendimento universal para todos os alunos da educação básica, então todos os alunos que frequentam as escolas de ensino básico têm direito ao PNAE, né, as escolas públicas, e atende em torno de 40 milhões de alunos a nível nacional, né? Com o repasse federal, que é um repasse complementar, então o governo federal repassa para os municípios um recurso aí que é para complementar, né, a alimentação escolar. Então, às vezes a gente fala, é um recurso tão pouco, de fato, né, centavos, R$ 1 por criança, mas ele é uma complementação daquilo que o município já tem que usar, né? Então, aí, esse ano a gente teve um reajuste dos valores e vai chegar esse ano a 5 bilhões a nível nacional de repasse do governo federal. Sim. A maior responsabilidade, então, é do município. É do município, isso. Tá. É da entidade executora, né? No caso, o sim. município, o estado, né? Então, é isso. Na verdade, o repasse federal, ele vem como um complemento, Sim, né? A sim. gente não tem muito essa visão, a gente acha que é com base nele que tem que ser feito, mas não, ele complementa, tá? Araçatuba está recebendo em torno de 3 milhões e 200, mais ou menos, de recurso
do governo federal e o restante é utilizado recurso próprio municipal, tá? Para a merenda. E assim, o PENAI, ele mesmo sendo uma política pública antiga aí de 1955, mas o nutricionista ele só passou a ser obrigatório em 2006. Sim. Então é muito recente ainda, né? E eu me formei em 2007 e eu lembro que foi um boom, assim, saiu muitos concursos, né? Porque passou a ser obrigatório. E só que ainda assim tinha algumas brechas, né? E aí com essa resolução nova de 2020, fechou mais isso. Então é obrigatório a entidade executora ter o nutricionista responsável técnico na própria entidade, porque muitos municípios utilizavam o nutricionista da saúde para merenda, né? Sim. Hoje não pode mais. Quebrava um galho, Exatamente. Né? E hoje, o nutricionista o município que não tiver nutricionista, ele tem corte de recurso, né? Desde 2020. Sim. Então, isso fez com que, né, melhorasse aí também para nossa profissão essa questão. A pandemia acabou colaborando, contribuindo para a elaboração dessa nova resolução ou não? Não, Isso já na vinha verdade, sendo ela feito? já vinha sendo feita, porque ela é de maio de 2020, então a gente já estava aí. Sim. Já era uma proposta que, Eu tava praticamente se eu não me engano, em pronta. 2018, a gente participou de um encontro com o pessoal da FNDE e eles falaram que ela já estava sendo feita, né? Sim. Então, ela já vinha mesmo. Sendo desenvolvida. Na verdade, ela foi mudada por conta do guia alimentar. Ela é sim, feita toda em cima do guia. Ótimo. Né? Então, por isso que ocorreu assim mesmo. Tá. Não foi por conta da pandemia. Da pandemia. Isso, tá? E aí, o Nutri no PENAI, né? Ele tem diversas funções, né? Porque ele que é o responsável técnico, é o profissional que mais conhece ali de tudo. Então, é a gente que planeja, coordena, avalia, faz toda a parte mesmo do programa, né? Esse nutricionista, como eu disse, ele tem que estar lotado no setor de alimentação escolar, regularizado pelo CRN, né? E a entidade executora deve fornecer condições suficientes para que esse nutricionista trabalhe, né? Sim. No começo do ano, a gente teve uma convocação de reunião com o Conselho Federal e o FNDE, porque a resolução sobre os parâmetros numéricos de nutricionistas para alimentação escolar também está sofrendo uma remodulação aí. Sim. Então, eles fizeram uma chamada aberta, né, para ouvir as nossas opiniões. E eu acredito que até o ano que vem saia essa nova resolução aí, com os parâmetros numéricos que serão obrigatórios o município atender. Ótimo. De acordo, né? Então, isso seria naquela questão de o número de nutricionistas para atender uma determinada quantidade de escolas. Isso. Hoje a resolução ela é meio vaga, assim. Sim. Né? Então, existem algumas brechas e entendimentos da entidade executora, né? Então, a intenção deles é que realmente fique mais certa. Porque com a resolução nova também de 2020, foi permitida a terceirização da merenda, o que não era. Sim. Também, e agora ela é esclarecidamente permitida. Então, com isso, a gente tem uma resolução da merenda terceirizada e a da merenda autogestão. Só que ela é confusa. Sim. Né? Então, a intenção é realmente, assim, afunilar para que fique algo melhor. Ótimo. Né? A resolução sobre os nutris de terceirizadas é por escola. E a de gestão é por aluno. Então, não bate, sabe? Confuso. Fica bem confuso. Então, a intenção é fazer que fique parecido. Mais claro, né? Isso. Eu acabei não falando, mas hoje na nossa empresa, na empresa terceirizada que presta serviço, a gente tem mais 7 nutris, né? Cada nutri cuida aí de 10 escolas, mais a coordenadora. Tá? Então, a gente tá com uma equipe boa, juntando tudo, né? Sim. Mas ainda não bate parâmetro numérico da atual resolução. Mas vamos aguardar a nova para ver como que vai ficar. Ótimo. Certo? Outras funções nossas, né, como Nutri do PENAI, é a questão da avaliação do estado nutricional, né? Atender às restrições alimentares, de alergias, de intolerâncias, de patologias, a questão da seletividade alimentar, dos autistas, hoje a gente tem muito. Ótimo, isso acho que é até uma das questões que eles que até colocaram aqui, Sim. né? Como é feita essa... Então, isso é uma das funções. A gente também tem que aplicar testes de aceitabilidade, manual de boas práticas, POP, receituário padrão. Então, tudo que a gente vê aí na faculdade, que a gente fala, onde eu vou usar? Usa. Com certeza, né? Então, questão de higiene, é tudo nossa responsabilidade, né? Também acompanhar, né? E para que tudo isso funcione também, a gente precisa de parcerias,
né? Então, a gente faz as parcerias com as universidades de estágio, com Ótimo. outras secretarias, né? A saúde também nos auxilia, vice-versa. Então, essas parcerias são muito importantes para que a gente consiga, né, fazer que tudo seja executado da melhor maneira. Aí nós temos o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, que é um órgão, né, deliberativo, onde são membros da sociedade que participam, pais de alunos, professores, indicações da gestão, do prefeito, e ele é o órgão que fiscaliza a merenda. Né? Então, é ele que vai ver se sim. está tudo sendo cumprido, é ele que analisa a prestação de contas, é ele que pode fazer denúncias se não estiver ocorrendo. O nosso CAI aqui do município, ele é bem atuante, bem parceiro com a gente, então funciona e flui tranquilamente. Tá? Ótimo. Temos também a questão da agricultura familiar, né, onde a gente precisa aí gastar 30% desse recurso do governo federal com a agricultura familiar, né? Isso com essa nova resolução. A agricultura ela foi imposta em 2009, né? Então, quando não batia os 30%, ainda ia sendo tolerado. Mas desde 2020, se não atingir os 30%, tem que devolver o recurso. Então, isso era algo que já vinha sendo falado, que iria ocorrer, e com a nova resolução isso também ocorre. Nós aqui temos atingido até mais do que 30%. Sim, até ia perguntar. A gente tem produtores para isso aqui na região? Temos. A gente hoje tem o pessoal dos assentamentos ali daquela região Córrego Azul ali. Sim. O ano passado nós tivemos fornecimento de suco de uva, o pessoal do Sul veio entregar. Olha. Mas esse ano eles não participaram. Sim. E esse ano nós estamos com queijo fresco, queijo mussarela e manteiga. Né? Legal, Também ótimo. do pessoal daqui dos assentamentos. Tudo Fora daqui. a parte de hortifruti. Então, nós temos, assim, a gente atinge aí. Esse ano a gente já está com 41% do recurso utilizado. Olha. A gente está finalizando o ano, Sim, mas a gente consegue. Nos últimos anos todos a gente tem atingido os 30%. Ótimo. Isso é bom para a economia local também, Sim, né, Carol? sim. Sem contar que são produtos daqui, né? Bem melhor. Eles fornecem ali na época mesmo, né? Tudo certinho. E também nós participamos da parte de licitações e compras. Né? Então, toda a elaboração de licitação, somos nós que fazemos o que diz respeito aos cardápios, né? A parte nossa mesmo, né? Sim. Da agricultura familiar também, é a gente que faz toda essa parte aí. Tá? A resolução, ela foi... É a resolução número 6 de 2020, ela é de 8 de maio, né? E ela mudou muitas coisas, muitas. Ficou bem extensa, né? Ficou bem extensa, com muitos detalhes que não tinham antes. E até pra gente, quando, né, foi um susto, assim, porque algumas coisas a gente falava, nossa, como que a gente vai conseguir adequar, Tudo muito né? Novo, né? Muito. E foi bem na época da pandemia. Veio tudo junto. Tudo. Aí a gente tinha até 2021 para começar a executar, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente... Como a gente estava com o contrato em vigência já, nós fizemos algumas adaptações até o ano passado. E aí, como a gente estava em processo de licitação, elaborando, então a gente conseguiu colocar tudo que a legislação pede dentro desse contrato novo. Então, hoje a gente atinge aí... Eu acredito que a gente está no 100% de atendimento do PENAI. Olha, que ótimo. Na questão dos alimentos mesmo, que é o que eles propõem, né? E essa mudança da resolução, como eu disse, foi por conta mesmo do perfil alimentar, né, atual, que é um alto consumo de ultraprocessados, né? Um aumento grande de obesidade nas crianças, né? Então, por conta disso que teve realmente essa alteração aí na resolução. Ainda que a gente tenha o guia, né, desde 18, 2014, e depois o das crianças 2019, né? Isso. Que é esse mais Atual. recente, né? Que é o que a gente prioriza aí por serem crianças. Ainda assim, a gente tem, né, infelizmente, esse problema mesmo do alto consumo de, né, processados, ultraprocessados. Como você falou, a questão da obesidade, que é um problema de saúde pública, né? E isso tem piorado, né? Então, eu acho que todas essas ações aí são importantes, justamente visando isso, né? Como foco aí, tentar melhorar isso, né? E também a gente teve, com a pandemia, né, um retorno aos níveis de insegurança alimentar, né? Então, isso também é muito nítido, né? A gente fez agora uma avaliação antropométrica das crianças de 3º, 4º e 5º anos. Uma estagiária estava com um projeto. Ela está finalizando os dados, porque nós temos os dados de 2019, de todas as escolas. Então, a gente quer fazer esse comparativo aí para ver, né,
se teve aumento de obesidade, desnutrição, né? Como que tá o Ah, perfil aí. Então, acredito que ótimo. pro ano que vem a gente tem esses dados aí para fazer uma avaliação mesmo, né? Sim, Mas a gente vê, não em avaliação, mas mesmo as crianças consumindo, assim, uma quantidade muito maior de alimento mesmo, né? Pela falta mesmo de casa, né? Muitas famílias. A gente sim. acha que em Araçatuba não tem, mas Nossa, existe tem muito. muito, né? Muito, muito, muito. E assim, o Brasil voltou naquele mapa, né, da Sim, fome, que a gente tinha conseguido sair, né? sim, Felizmente a gente retornou. E acredito que a exatamente. pandemia tenha colaborado de forma negativa para Sim. isso. E agora, né, a gente tem que pensar em Ações aí de políticas para melhorar, né? exatamente Tudo políticas isso. públicas aí É. focada nisso. E aí são vários os materiais que pautam toda essa mudança na resolução, é o guia, como a gente disse, né? Vários materiais aí. Uhum. Tem os POPs, né? Os POFs que saíram agora também, Sim, né? são Então recentes, são né? recentes. Foi de 2021, 2021, né? 21, Acho que 22, eu 21, acho, né? 22, né? Então, por isso a mudança da resolução, né? Uhum. Então, eu vou falar assim, algumas mudanças que tiveram, porque são mudanças mais no nível dos cardápios mesmo, Sim. né? E aí, vou citando como que a gente está aqui no município atendendo essa parte, tá? Uhum. Então, o cardápio, ele tem que ser elaborado pelo RT do PENAI, né? O responsável técnico que faz a elaboração desse cardápio. Sim. Tendo base, né? Os alimentos in natura e minimamente processados, respeitando as necessidades nutricionais, hábitos alimentares, a cultura, né? Tudo Uhum. isso. É, Como base o guia alimentar, como né? base guia alimentar, sim. Deve ter os cardápios adaptados, né, para as crianças com necessidades especiais, né, Uhum. alimentares. Existe um caderno do FNDE muito bom que explica tudo como fazer essa adaptação, como atender, né, tudo certinho. A essas necessidades especiais aí. Isso. Tem uma Tá. perguntinha que aí depois eu entro mais na hora que eu for Ótimo. responder Tá. sobre como a gente faz aqui. Uhum. Também atender aquela questão de especificidades culturais de comunidades indígenas ou quilombolas não é a nossa realidade aqui. Nós Sim. não temos, mas isso é muito importante, esse atendimento. Uhum. A definição do horário e do alimento adequado para cada refeição também cabe ao nutricionista, né? E vou aqui contar um caso. Desde que eu entrei na merenda, algo que me incomoda muito é o horário, né? Porque a comida nas Sim. escolas de ensino fundamental, elas são servidas Muito 9, 9 e cedo, né? meia, comida mesmo. Então era algo que eu sempre queria mudar, mas não tinha conseguido. E aí, com essa questão de nós ficarmos mais pontuais em algumas escolas, eu fiz uma proposta para uma diretora de mudarmos o horário da escola dela, porque na escola dela atende uma clientela de poder aquisitivo maior Sim. e eram muitos lanches. As crianças levavam Hum. muitos lanches e era algo que me incomodava Ah, muito. eles traziam de Traziam casa. de casa. Ah, sim. E alimentos ultra processados. Sim. Refrigerante, suquinhos de caixinha, bolinhos, Salgadinho. salgadinho, enfim. Tinha assim uma geladeira para fora da cozinha só para eles guardarem esses alimentos. Então eu fiz essa Uhum. proposta para ela em 2022, meio do ano assim, e ela super adorou. Falei, ó, vamos mudar os horários das refeições. Vamos colocar 9h30 o que é servido no café da manhã e umas 11 horas a gente serve a comida para as crianças que vão embora, as crianças que entram meio-dia já comem e à tarde Sim. come o lanchinho. E aí ela super gostou tudo e a gente foi conversando, só que envolve horário das crianças, enfim, muitas Sim. coisas. Então ficou para o começo desse ano. Então no dia 1º de março nós implantamos essa mudança de horário na escola. Olha. Eu fiz uma reunião com os pais, porque aí ela optou por proibir a levada dos lanches, levar, Ah, porque eles ótimo. alegavam que as crianças não queriam comer comida, né? 9h30, arroz e Sim. feijão. Então a gente proibiu, os pais foram super receptivos. Eu apresentei o cardápio, conversei com eles, tudo, e Ótimo. iniciamos a implantação em março. E aí, assim, as crianças não conheciam o cardápio do café da manhã. Então, hoje a gente tem ovos mexidos, tem pão com queijo branco, pão com mussarela, e eles não conheciam. Que delícia. E aí ele aumentou muito, assim, o consumo. Então lá era uma escola que eu tinha 50 crianças que tomavam café da manhã, porque eles já vinham tomados café da manhã. Uhum. Hoje eu tô com 300 crianças tomando café, porque eu Nossa. mudei o horário, né? Olha que E aí ótimo. ficou aquela opção daquela mãe que às vezes não consegue fazer o almoço pro filho, porque tá no horário de almoço, então ele almoça Sim. na escola e à tarde ele come o lanchinho. Então deu super certo esse ano todo o projeto, a gente não teve problemas. Foi uma fase de adaptação para
para a equipe da cozinha, porque né, Questão dos toda a horários, né? mudança, os horários. E aí nós estamos com mais 2 escolas para implantar esse projeto para o ano que vem, que as diretoras querem também. Então eu vou lá conversar essa semana com elas para a Que gente já ótimo. organizar. Então, assim, foi um projeto bacana que deu certo. E, né, é a questão do horário mesmo, né, de adaptar. Nossa, e com isso, além da gente adequar a questão do horário, quer dizer, você já limitou ali o envio dos Sim, ultraprocessados. sim. E assim, se os pais, né, avaliarem, provavelmente fizeram isso, tanto é que você não teve problemas com relação à aceitação, muito mais prático para eles. Muito. Porque a Economia. gente é mãe, a gente sabe como é, aquela loucura de montar o lanche, né, Sim, manda lanche, sim. enfim, muito mais prático, Sim, sim. né? Foi uma questão que a gente até pegou muito na reunião. A gente falou: "Ó, vocês vão economizar tempo, dinheiro. A criança de vocês vai estar se alimentando De forma corretamente". saudável, né, cardápio. Existiam muitas brigas durante o intervalo, porque um levava salgadinho, o outro não tinha. Sim, sim. Então, assim, eram muitos conflitos. E que Padronizou. foram resolvidos, assim, né. Ótimo. Não tivemos mais problemas, graças a Deus, e tá dando super certo, né. Uhum. Essa foi a realidade dessa escola, essas outras 2 escolas minhas também estão querendo, porque eu atendo ali as escolas do centro Ah, sim, e do sim. Ipanema. Então é uma clientela diferente, né, Uhum. comparada com escolas da periferia. Periferia. Sim. Então deu super certo e consegui mudar o horário que eu sempre quis desde Que quando eu entrei, pelo menos em bom algumas que escolas vocês aí deu consigam certo. implantar isso no Sim, maior número possível de sim, escolas, né? sim. Então é um processo aí bem bacana que a gente vai, né, conseguindo. Uhum. Então voltando lá. A Uhum. porção ofertada, ela deve ser de acordo com as faixas etárias, né. Então não adianta eu fornecer uma porção para uma criança de 5º ano igual de maternal 1, então isso tem que ser adequado aos per capitas, né. Uhum. E o cardápio ele tem que ter tudo muito especificado, né, então horário, se é picado, se é ralado, quais os alimentos. Antes a gente colocava assim, sopa de legumes, por exemplo. Hoje o FNDE não permite mais, eu preciso colocar quais são os legumes que estão nessa sopa. Então eu Entendi. posso pôr sopa de legumes, mas entre parênteses eu preciso colocar batata, cenoura. Todos os ingredientes. Exatamente, tudo muito especificado. A gente teve visita do Tribunal de Contas, acho que tá com uns 2 meses, e eles até elogiaram essa questão do cardápio, porque tinha todas essas informações, porque eles Ah, que também, ótimo. né, Facilita, visualizam né, isso. o Sim. processo, né? Então precisa constar o horário, tudo certinho, todos esses detalhes. Para o berçário, que é mais molinho, também tem que constar a consistência. Ah, olha que Então a gente até legal. mudou, a gente colocou purezinho de batata, né, para o Olha. berçário. E a aceitação é boa também? Sim, sim. Que bom. O berçário a gente teve uma mudança bem brusca, bem mais do que no restante. Uhum. Porque no berçário, até o ano passado, a gente servia pão e bolacha de café da manhã. E a resolução proíbe. Para Sim, crianças sim. menores de 3 anos, não pode. Então foi algo bem complicado, não por conta dos bebês, mas por conta das cuidadoras, dos pais funcionárias. mesmo que, né, dão bolachinha de maisena, né, é uma é Prático, né? Pega, prático, dá a né, e é bolacha, a algo que criança fica desde ali, né, sempre, perdendo um né, tempinho. e desde sempre, né, é Sim. praticado, né. Então a gente teve muito essa resistência, assim, de algumas cuidadoras: "Ah, eles vão ficar com fome". E aí nós fomos mostrando que não, que a criança não tem o paladar formado ali com 6 meses, é a gente que vai Exatamente. formar. Hoje é servido fruta, né, de manhã. Para o berçário não vai nenhum, é só alimentos minimamente processados, não tem nada Olha, de nada, assim, nem de processado, nem nem ultra, processados, nada. nada. Que Então é fruta de ótimo. manhã, depois é o leitinho, aí outra fruta, aí a comida, depois leite, mais 2 frutas. Que é o que deve ser, Sim. né? O leite nós estamos com fórmulas, né, até 1 ano. E aí, a partir de 1 ano já entra com leite mesmo normal, mas até 1 Sim. ano a gente tá com fórmulas que também não tinha antes, também foi uma conquista que Olha era a gente só. queria. E estamos incentivando o aleitamento materno, né. Então aquela Uhum. mãe que quer levar o leite congelado ou quer ir até a escola para Pra amamentar, amamentar, que sim, a gente ótimo. orienta isso no ato da matrícula também, as diretoras são orientadas para, né, para fazer Excelente. isso, tá. Muito bom. A exposição do cardápio, o cardápio ele tem que ficar exposto para comunidade escolar, para a sociedade, para o Uhum. CAI. No nosso site da prefeitura, se vocês forem lá na barra de pesquisa e colocar cardápio, alimentação escolar aparece. Ah, Então, os legal. nossos cardápios são expostos. Quando ocorrem alterações, a gente também publica, porque principalmente essa questão de sazonalidade, né? Essa Sim. época que estava chovendo, a gente estava sem alface e rúcula. Ah, Então, entendi. ocorrem essas alterações, então a gente informa tudo no site. Tá.
E as fichas técnicas que também são obrigatórias a ter nas escolas. Outra né? coisa que a gente tem que fazer na Outra faculdade, coisa né? que a gente Professor aprende em técnica e cobra. dietética que ninguém gosta. É isso mesmo. Então é importante porque precisa. Super válido. Em Sim, algum sim. momento vai Usa. usar. E aí algumas informações assim mais específicas, né? Então, o Uhum. valor calórico, o valor nutricional do cardápio, a gente tem percentuais que têm que ser atendidos. Então, para aquela escola onde a gente serve apenas uma refeição, é 20% da necessidade diária de alguns nutrientes que a gente tem que atingir com a merenda. Ah, sim, sim. Creches que ficam meio período, 30%. E as escolas integrais, onde as crianças ficam o dia todo, a gente precisa atender 70% da necessidade. Subintende-se, né? Que elas vão passar a maior parte Sim, do tempo ali na ali, escola. sim. Hoje a gente consegue atender de forma tranquila. Antes tinha alguns micronutrientes que eles pediam e que era muito difícil a gente conseguir atender, mas eles retiraram. Hoje eles estão focando mais mesmo nos macros. E no Sim. infantil que tem alguns ferro, né? Mais isso, Mas a assim. questão da qualidade também, né? Sim. Porque você tem uma alimentação variada, você consegue Você consegue atingir, né? atingir ali no montante geral, Uhum. né? No período parcial, nós precisamos fornecer 280 gramas de fruta, verduras e legumes na semana, né? E no período integral, 520 gramas, né? Somando esses 3 itens. Sim. E a fruta, no mínimo 2 vezes por semana para o período parcial, 4 vezes por semana no integral. E verduras e legumes, 3 vezes por semana no parcial e 5 no integral. Hoje a gente atende todos esses quesitos, acho que a gente até passa dessa gramagem. Nós temos no mínimo 3 legumes, entre legumes e verduras por dia, Sim, né, sim. em cada refeição. E fruta nós ofertamos 4 vezes na semana. Que legal. Então a gente consegue atender. Sobre alimentos fontes de ferro M, é exigido 4 vezes na semana no mínimo, né? E quando for ofertado alimentos fontes de ferro não M, acompanhado de vitamina C. Então, isso também está descrito na resolução que não tinha antes, né? Sim. 3 vezes na semana nós precisamos ofertar alimentos fontes de vitamina A, né? E os produtos cárneos, que são os embutidos, salsichas, tudo, é no máximo 2 vezes ao mês que pode ser ofertado. Isso é legal, porque você falando, a gente consegue até analisar, né, mais a fundo, assim, a questão, se você pensar naquelas doenças carenciais, né, então a hipovitaminose A, anemia ferropriva, a gente já, com certeza, não tem tanto problema Não. por conta dessa resolução, onde Sim. você precisa atingir esse mínimo aí, né, essa Isso oferta. não tinha nas resoluções, nenhuma resolução anterior, isso é novo. E eu acredito que é por conta mesmo dessa transição aí, né, que Sim, a porque a gente gente tem tem passado, né. como problemas de saúde pública também, essas Sim, doenças carenciais, né, sim. então, e com certeza, né, pensando aqui, essa resolução, a gente, né, com certeza tiveram vários nutris presentes ali, Sim, né, porque sim. é muito perfeito, né. Sim, sim, tem uma equipe Acho do que deve ter FNDE, dado né. muito trabalho para Muito, vocês adequarem, mas sim, você vê que é tudo muito muito. certo, né, É. aquilo que a gente Tem um realmente. porquê, né. Eu lembro que quando em 2020 que a gente estava iniciando a resolução, assim, e que aí a gente teve muitos encontros online, né. Sim, sim. E aí, assim, eu lembro que eu falava muito, gente, é algo, assim, muito difícil pra gente pensar como que a gente vai fazer, mas é necessário, não tem pra onde correr mais, né. Sim, eu lembro de quando você falou com os nossos alunos, né, na época da Sim, pandemia, e tal, né, a gente acho que foram alunos de estágio, não me lembro bem, mas eu lembro que você apresentou e até você colocou, né, vai ser um desafio, sim. quer dizer, faz 3 anos já É. isso. Olha E só que foi legal. foi um desafio, de fato, assim, né, porque a gente Uhum. teve que ir testando receitas, né. Sim. Então, eu vou falar aqui, porque hoje, antes a gente te servia pão e bolacha quase todos os dias. E esse Uhum. foi eu acho que a maior dificuldade de todas foi essa, tirar o pão, a bolacha e o biscoito. E é muito prático para quem estava ali Sim, e preparando, faz parte do servindo, nosso né, hábito, e né. é parte do Faz hábito, parte da gente comer um exatamente. pãozinho com manteiga de manhã todos os dias ali, né, Sim, sim. é parte nossa, né. Então isso foi o que mais nos deu trabalho, assim, pensando o que Uhum. a gente vai colocar para as crianças, né. Então foi um desafio. Aí nós testamos vitamina, testamos mingau, e não deu certo. Né, na primeira semana, nossa, as diretoras ligavam reclamando: "As crianças não comem, vão passar Ai, fome". que E de fato, a gente difícil. foi acompanhar e não teve aceitação. Sim. Então a gente foi buscando outras coisas e hoje a gente consegue aí atender. Tem um dia só que ainda eles reclamam que a gente pôs um dia que é leite e fruta. Ah, É leite sim. branco e uma E uma fruta. fruta.
Então ainda tem uma certa resistência. Aham. Mas o restante dos dias, assim, é sucesso, assim. Hoje a gente Ótimo. oferece pizza de tapioca, Olha ovos que legal. mexidos. A gente tem uma receita de bolo de banana com aveia, que no início as crianças não gostavam, mas hoje eles comem. Olha que legal. Aí tem o pão com queijo Uhum. fresco e com mussarela. Mussarela. É. E de bebidas, hoje a gente serve suco e o leite com chocolate com cacau 100%. É. Olha, Tem ótimo. escolas que não Super coloca nada de saudável. açúcar. Eu tenho uma creche que a diretora não deixa pôr nada de açúcar e as crianças Isso, tomam. olha só, é Tomam. questão do hábito, Sim, né? sim. E aí tem algumas que colocam porque as crianças não aceitam, mas é o hábito mesmo, né? Que Sim, precisa ir sim, sendo transformado. Mas foi um desafio, assim. Então hoje a gente conseguiu, imagino. hoje a gente consegue atender aí essa questão. Mas é necessário, não tem jeito, né? Sim, Não tem pra onde sim, correr, com né? certeza. A gente tem que seguir aí a legislação, as Sim, resoluções, né? sim. Ótimo. As conservas. Sobre os produtos carnes, então, salsichas são só 2 vezes ao mês permitido. Ah, A tá. gente não retirou, porque, gente, é a paixão das crianças, não tem como. Mas Então a gente serve macarrão com salsicha uma vez na semana, uma vez no mês, muito perdão. Muito esporádico, esporádico. E né? quando tem as festinhas que tem cachorro quente, Sim, sim. né? Então é muito É raro. legal até para a cultura deles, então eles entenderem que eles podem consumir, Sim, mas, né, não com sim, frequência. sim. É muito interessante quando eu vou nas salas de aula aplicar atividade de educação nacional com eles, é o Uhum. que eles mais pedem. Tia, faz macarrão com salsicha. Só tem pouco. E uma coisa que a gente teve que retirar que foi o cereal matinal açucarado, né? Então eles pedem Sim. os sucrilhos, a gente quer sucrilho. É, E a gente teve que retirar. Então são 2 coisas que eles puro pedem açúcar. muito. A salsicha ainda tem de vez em quando, né? Uhum. A gente adicionou como cardápio festivo, além do cachorro-quente, para tentar tirar um pouco mais, o pão com carne moída, o buraco quente, né? Olha só, Eles amam. que E o legal. estrogonofe, que também é paixão, assim, estrogonofe de carne ou de frango. Então, nas datas festivas, as diretoras podem Que escolher um desses delícia. cardápios. E tem muitas escolas que não estão mais pedindo cachorro-quente, estão pedindo só o estrogonofe, porque as crianças amam. Então, vai a Olha, batata palha, vai os que temperinhos ali legal. mesmo, E muito ketchup, mais e saudável, né? muito mais saudável. Então, a gente vai adaptando aí, né? Sim. As conservas é uma vez no mês só, então milho enlatado, isso a gente não usa aqui na merenda. Uhum. Nenhuma preparação a gente não tem. Aquelas bebidas com aditivos, bebida láctea em pó, de Sim, reconstituição, também também não. diminuiu, mas também nós não temos aqui. E como eu falei, os produtos com base de farinha branca, né? Uhum. Então, ele ficou restrito aí 2 vezes por semana só, né? Então, é bem pouco para quem Ótimo. servia todos os dias, praticamente, Sim, né? uma grande mudança. A gente também tá servindo biscoito de polvilho e eles adoram. Teve uma aceitação muito boa no Vocês café da compram manhã. ou elas Não, a gente preparam? compra. É Sim. comprado. Uhum. E a aceitação também é ótima, Que assim, eles legal. gostam bastante. Doces, né? O que que o FNDE entende como doce? Que é todo alimento que teve açúcar adicionado. Ele é Sim, permitido apenas uma vez ao mês, né? Aqui nós não temos no cardápio em si, apenas a secretaria que fornece, acho que 2 vezes ao ano, um bolo de aniversário mesmo. uhum. Geralmente elas oferecem esse bolo na Páscoa e no Dia das Crianças. Tá. Então é 2 vezes ao ano só, mas ele Uhum. não faz parte da merenda. É algo à parte da Secretaria de Educação. Sim. A margarina, ela ficou permitida apenas 2 vezes ao mês. Nós não utilizamos mais margarina, a gente só utiliza manteiga agora. Olha, Não tem mais margarina. ótimo. E aí é proibido gordura trans, os ultraprocessados, o açúcar adicionado até os 3 anos, refrigerantes, cereais adoçados, gelatina. Antes tinha muita gelatina na merenda, né? Ela é proibida agora, não é mais permitido. Então, Uhum. vários alimentos aí passaram a ser proibido mesmo. Temperos prontos, maionese, é tudo proibido Sim, agora na legal. Legal que merenda. você já até responde uma das questões É. aqui, com relação às proibições. E aí a gente tem também alguns parâmetros na resolução de percentual de aquisição. Então, um percentual que pode comprar alimentos ultraprocessados, tem um percentual que pode comprar de temperos. Hum, Então, do recurso que vem, tem os percentuais que a gente pode utilizar ou não, entendi. tá? Tá. Hoje a equipe do FNDE, eu acho que eles têm muitas nutris, hoje tem uma outra visão, né? De 2006 ela foi melhorando, né? Na verdade, assim, Sim. nesses 12 anos que eu tô na merenda, eu sinto que o FNDE tem dado uma atenção muito melhor pra gente, assim. E no site do Penai, se pôr lá no Google FNDE Penai,
Parece que hoje a gente tem muitas ferramentas, Sim. mesmo feitas pela FNDE. Então, a gente tem o Plan Cardápio, que ele faz todo o cálculo do cardápio já com base. Então, você digita lá os alimentos, ele tem uma busca lá dos alimentos de acordo com a Olha, tabela, e já sai o percentual ali, para se tá facilitar para mesmo para facilitar. vocês. Que Sim. bom. Então, existem várias ferramentas. Tem vários cadernos de auxílio, caderno de educação nutricional, caderno de planejamento de cardápio, que nos Ótimo. ajuda muito, né? Com Então, eles, certeza. antes eu lembro quando eu entrei na merenda, assim, era só jogado o que a gente tinha que fazer e você tinha que correr atrás, né? Então, hoje eles Sem jogam, material, sem uma mas eles nos referência, né? dão, eles têm dado esse respaldo, assim, em materiais Ótimo. pra gente. Que bom. É, E materiais super confiáveis, né? sim, Então, sim. você Então, pode assim, tem usar de muita olhos coisa. fechados. Tem muita. Toda a mudança que tem na resolução, eles fizeram uma resolução agora, uma alteração na resolução sobre a agricultura para preconizar a compra de alimentos indígenas. Aqui na nossa Hum, região a gente não tem, né? Acho que sim. Braúna, que é a mais próxima, né? Acho que sim. E aí eles soltam uma nota técnica, então um resumo, uma orientação daquela mudança que teve na resolução, que ajuda muito, que Hum, facilita muito. ótimo. Então tem lá muitas notas técnicas que auxiliam muito, né, para quem for aí atuar nessa área. Sim. E muitas nutricionistas que atuam hoje em escolas particulares têm utilizado o PENAI como referência, Olha só né? que Então ótimo. é uma ferramenta muito boa aí para ser utilizado, né? É. Excelente. E aí algumas ações que a gente realizou e realiza aqui, né, a equipe de nutrição. Então, a gente tem treinamento com as merendeiras semestralmente, né? A Uhum. gente tem tentado inovar a cada treinamento. Esse último, agora do meio do ano, a gente fez salas temáticas, então elas iam rodando as salas, foi muito bacana. A gente fez jogo dos 7 erros na cozinha, colocou pano de Que prato, legal, olha só. vassoura, essas coisas elas tinham que ir Eu sempre falo para encontrando. os alunos, o treinamento ele tem que ser constante, né? Sim, Para qualquer sim, equipe, né? sim. Inclusive para os profissionais também, a questão da capacitação, Sim, né? sim. Então a gente tem a cada 6 meses, de janeiro a gente já vai ter outro. A gente tem tentado inovar, porque só aquela coisa de alguém lá ficar falando também Sim, é cansa, cansativo. né? A gente tem merendeiras aí que tá há 20 anos na merenda. Então elas já sabem, Ótimo. né? Sim, Mas então a gente tem trazido coisas novas para elas. que bom. O ano passado a gente teve uma atividade de pratos decorados, né, Uhum. com as merendeiras, foi bem bacana. Esse ano a gente não conseguiu organizar e quem sabe pro ano que vem, então a gente fez um campeonatinho, assim, entre elas decoravam os pratos, tiraram fotos, a gente teve votação, tudo, Uhum. tipo um MasterChef aí com elas, foi bem bacana. Legal. Esse ano nós tivemos contação de história, da empresa terceirizada, trouxe uma contadora de história para as creches, Uhum. falando sobre alimentação saudável, também foi muito legal. Ótimo. Nós fizemos um curso de contação de histórias agora no Senac, então nós estamos Hum. montando um projeto de uma história para a gente passar nas escolas Ah, contando para o ano que excelente. vem. Porque tem que ser, educação nacional tem que ser constante, né? Não Não, não adianta pode eu ir parar. só no começo É do isso ano e nunca mesmo. mais voltar, né? Nós fizemos aquisição de balcões self-service para os pequenininhos e Hum, também. Então, todas as escolas ótimo. têm, algumas Se escolas já servindo. estão se servindo, outras ainda não, mas agora tem um balcão onde a Que apresentação fica muito legal. mais bonita, né? Muito bom. E a questão da educação nutricional. Então, eu tenho ido em algumas escolas preparar receita com eles. Sim, eu Então, a acompanho, pizza de tô vendo. tapioca, algumas escolas não tinham aceitação. Então, eu fui, pus lá eles para participar, e aí Olha só, começaram a colocaram a mão na comer. massa, É, gostaram. na sexta-feira eu fiz um projeto numa creche, eu fiz um cookie de aveia e o sorvete de banana, aquele da banana congelada. Sim, Eles amaram, comeram super arrasaram. bem. Então a gente tem também feito essas ações, assim, para ir auxiliando, né? Muito bom. Acho que é isso, Ju, assim, Excelente. Nossa, a gente fica um muito resumo. feliz, assim, né, pela mudança na legislação, né, por essa nova resolução nova, né, já tem 3 anos, né, mas a gente fala nova porque às vezes a gente fica com resoluções tantos anos, Tantos né, anos, sim. então a gente pode considerar como nova, eh, que foi um desafio a vocês, né, mas vocês, como sempre, né, conseguiram aí, superar isso. E isso, na verdade, acabou, auxiliando até no trabalho de vocês, né, eu acho que Sim, acabou facilitando muito, sim, né. sim. E que orgulho a gente ter isso aqui na nossa cidade, né. Muito bom, a gente fica muito feliz, né. Eu acho que a maioria das questões aqui você acabou já respondendo, né, da agricultura familiar. Eu acho que talvez para finalizar, né, como que você acha que o PNAE ajuda, né, na melhoria da qualidade
alimentar dos alunos da educação básica e como é promovida a segurança alimentar e nutricional para esses alunos. Acho que para a gente finalizar, que as outras você já acabou respondendo. Acho que só aqui da agricultura que eu tinha marcado, que eles perguntam do limite Ah, individual, né? isso. A agricultura, ela é feita chamada pública, né? Sim. Ela não é um procedimento licitatório como as outras, ela é uma chamada pública. O município que não quiser, ela pode fazer um chamamento público simples. Aqui a gente faz o chamamento, mesmo bem como a resolução pede. Uhum. Então, ele tem validade anual, né? Então, a gente faz uma cotação de preços de mercado. Esse preço é o preço que vai ser aplicado nos produtos, né? E as famílias, quem que é um agricultor familiar, né? Aquele que realmente a família trabalha ali no campo, Ah, tá, né? Então, ótimo. é Legal esse. essa definição. E de forma bem simples, assim, para Sim. entender. E cada família pode gastar no PENAI 40 mil. Então, eu posso comprar de cada produtor 40 mil, né? Uhum. Então, isso é uma família com 5 pessoas, divide aí por 12, né? Para ter a renda aí mais ou menos. Então, é mais ou menos esse cálculo, né? O limite individual da renda, que é a que eles pergunta. perguntaram. Isso. Esse valor de 40 mil, ele era 20 mil. Uhum. E aí aumentou, acho que foi ano passado, 2021, que aumentou para 40 mil. Então, cada produtor pode gastar 40 mil com PENAI. A agricultura é mais ou menos isso, a gente é obrigatório a comprar agora, se não comprar, volta o dinheiro, né, como eu disse. E eles pedem muito para ver a questão dos orgânicos, mas a gente não tem orgânicos aqui na região, então a gente não temos esse fornecimento. E aí pode ser incluído qualquer tipo de alimento, né, desde do minimamente, né, o ultraprocessado não, mas um arroz, um óleo, eles podem entrar, tá? Então, é isso. E aí, voltando à pergunta que você tinha feito Só para finalizar essa terceira, né? Da qualidade na questão alimentar. Da qualidade, né? Pode ser até com relação à sua opinião, enfim. Sim. Eu acho que o PENAI, ele é a base ali, né? Quando eu converso com os alunos, eu sempre falo para eles, eu quero que vocês levem para casa o que vocês aprenderam comigo aqui, né? Porque ele é um programa que funciona, né? Sim. Se o Nutri tiver, e lógico, o gestor, né, assim, aqui, graças a Deus, a prefeitura tem um olhar para merenda, assim, né, para alimentação escolar. Ótimo. E que nos ajuda a conseguir o que a gente precisa, né? Então, eu acho que ele que vai dar aí a qualidade alimentar, porque muitas vezes as crianças em casa não têm esse acesso, né? Com certeza. Porque é mais prático comprar um pacote de chips do que uma banana. E aí é onde a gente encontra aquele pessoal em situação de insegurança alimentar, né? Sim. E acho que o PENAI, a visão é exatamente essa, né? Garantir a segurança alimentar e nutricional para todos esses alunos, né? Exatamente. Por isso, todos esses benefícios aí. Sim. Então, queria mais uma vez, né, em nome da coordenadora do curso Ariadne, em meu nome, agradecer a sua participação. Muito bom a gente poder contar com você, né? Você que nos auxilia aí sempre que a gente precisa. Tem tanto carinho aí com os nossos estagiários, né, nessa área de alimentação escolar. Então, agradecer mais uma vez e dizer que a nossa casa aqui também está de portas abertas, né, sempre que você precisar. Eu agradeço, Ju. Muito obrigada. Estou sempre à disposição para o que precisar e para ajudar também, tá bom? Obrigada eu. Obrigada, pessoal. Então, encerramos aí mais um podcast. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Até o próximo.